Fala aí, torcedor do Corinthians, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje tem estreia do Timão no Brasileiro, vai encarar o Bahia lá na Vila Belmiro. Bora ver nesse vídeo aqui a escalação do nosso poderoso Timão. Tem informação também sobre o mercado da bola, jogador chegando, saindo do Timão, que história é essa? Deixa aqui nos comentários o seu palpite para o jogo de hoje à noite contra o Bahia. Minha opinião, 2-0 pro Corinthians. Agora eu quero saber o seu palpite, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, pessoal. A gente vai de Corinthians agora. Denise Tomás Bastos tá ao vivaço pra falar com a gente, né? Porque o Corinthians recebe o Bahia em Santos, né? Peculiar esse mando de campo aí. Estarei lá. Dedê, conta pra gente sobre o Coringão. Tudo bem, Fred? Boa tarde para você, para o Caio, para todos que acompanham o Globo Esporte. É diferente, inclusive, ver as bandeirinhas aqui da Vila Belmiro com o símbolo do Corinthians. O Corinthians fez um acordo, né? Antecipou a partida para ter os mesmos dias de descanso que o Flamengo, pensando na final do dia 1º, Supercopa Rei, Corinthians e Flamengo lá no Maracanã. Mas, no Maracanã não, lá no Mané Garrincha, né, em Brasília. Mas hoje, jogo contra o Bahia, 8 horas da noite. E Memphis Depay volta, foi relacionado, está recuperado já do edema no joelho esquerdo. Edema ósseo, ele está recuperado, treinou e deve ser opção hoje no banco de reservas, mas com certeza Dorival Júnior vai colocar ele em campo para dar rodagem, pensando justamente nessa partida de domingo contra o Flamengo. O Dorival falou que deve mexer um pouquinho no time, mas Yuri Alberto, que foi o autor dos 2 últimos gols do Corinthians, deve começar como titular. Fred. Obrigado, Dedê. Então vamos lá, Hernan. Não tem mais essa história do Alisson? Então você estava contando o bastidor de como você recebeu essa informação. Sim. E o que é? O Corinthians não tem 1 milhão para pagar para o São Paulo? Bom, vamos lá. A história isso, hein? é a seguinte. O Corinthians vinha numa negociação com o São Paulo e uma negociação num bom tom, numa conversa muito ajustada, numa conversa muito amigável. O Corinthians assinou e aprovou a proposta, a contraproposta que foi enviada pelo São Paulo, com todos aqueles termos que a gente cansou de falar aqui, e tinha aquela condição de R$1 milhão para liberar o jogador, pagamento feito à vista para liberar o jogador. Pois bem, o Corinthians não iria fazer nenhuma loucura financeira. Foi algo que foi colocado e já imposto pelo presidente Osmar Stabile. O Corinthians não iria fazer nenhuma loucura financeira para contratar o Alisson. Dentro desse cenário de não ter R$1 milhão para fazer essa operação, o Marcelo Paz tentou contornar a situação, conversando com a diretoria do São Paulo, conversando com o Rui Costa, que é o executivo de futebol do São Paulo, para tentar parcelar, para tentar ajustar, para tentar achar alguma saída. O São Paulo bateu o pé e desde o começo a gente vem informando. O São Paulo não vai mudar essa condição. O que tá no acordo, o que está assinado, o que está aprovado, vai valer. Ontem, o Corinthians, nessas conversas longas, nessas negociações, o Corinthians disse, não temos R$1 milhão. E o São Paulo falou, então beleza, então o jogador volta a treinar. Caramba. O jogador vai ter que voltar para o São Paulo. E aí o staff do jogador, o Nick Arcuri, também recebe essa informação e a negociação se dá por encerrada por hora. Caramba. O Corinthians, isso é importante a gente deixar aqui bem claro, o Corinthians entende que se mudarem as condições, a negociação volta. Se mudarem as condições, a negociação volta. O São Paulo bate o pé que não volta. Uma informação importante, o Alisson ontem conversou com a comissão técnica do Corinthians, agradecendo o esforço da comissão técnica por o Dorival falar publicamente, o Dorival pedir para a diretoria do Corinthians a contratação especificamente do Alisson. Depois do jogo lá da Vila Belmiro, o Dorival falou do Alisson num tom já dele contratado. Falou, exato. O Alisson deixou bem claro que algo no sentido assim, olha, não foi culpa da comissão técnica, e sim da situação. Uma informação de bastidor aqui para vocês. Tanto o Corinthians quanto o São Paulo entendem que o Alisson é vítima da situação. O que não teve foi um acordo entre os clubes. Por quê? E acabou até expondo, né, o jogador. O Alisson está totalmente exposto. Por quê? Vamos lá. Pré-temporada do São Paulo.
Crespo e comissão técnica viram para o Alisson e falam o seguinte: não tem espaço para você nesse time. Você não é a prioridade para jogar no São Paulo esse ano. Alisson começa a buscar ares novos. Pinta a proposta do Corinthians, a pedido do Dorival. Começa uma negociação. O Alisson topa, o Alisson vai para o CT para fazer exames médicos, até então estavam marcados os exames médicos. Ele não vai fazer os exames médicos porque o Corinthians não depositou 1 milhão. E ele acaba visitando o CT. Ele foi lá, visitou, mas... Não tinha como fazer exame médico porque o Pix não tinha caído. Não, é o que você falou, isso dá até um problema jurídico depois. Jurídico, pro jogador, trabalhista. Claro, o Alisson foi lá, visitou o CT e beleza. O Alisson não tem culpa de nada. Não tem culpa. O Alisson é mercenário, o Alisson quis ir embora. O Alisson pediu para ser negociado porque o treinador disse a ele, a comissão técnica disse a ele que ele não estava nos planos. Não, o Crespo falou isso na entrevista coletiva. Falou sobre o Alisson, o jogador não quiser ficar, a gente vai negociar. O Crespo falou, o Dorival falou da chegada também do Alisson. Exatamente. Então, tanto São Paulo internamente quanto Corinthians entendem que o jogador é vítima. O que não teve foi um acordo. Então o Alisson volta a trabalhar no São Paulo e vai treinar nos horários alternativos, treinando separadamente do elenco, como estava treinando antes. Caramba. Porque não está nos planos do Crespo. Isso já está muito claro. E agora é Rafinha, é Rui Costa, é Presidente Maciço que vão decidir o que fazer com o Alisson. Exercício de futurologia. Crespo, futuro em aberto. Se amanhã, eu não estou aqui sendo maldoso, mas se amanhã o São Paulo não tem resultados e o Crespo sai, vem o treinador, pode chegar e falar, eu quero o Alisson. Pode acontecer. Claro. Como pode acontecer também de chegar um treinador e falar assim, o Alisson não é do meu perfil, pode negociar, pode tentar um outro clube. Então assim, tudo está em aberto. E o Alisson, nesse momento, a tendência, acho que o Bruno Andrade tem a informação, que ele volta a treinar, né, Bruno? Nesse momento. Volta a treinar hoje, aliás. Hoje? O São Paulo já avisou o Alisson para ele... Hoje, ele se reapresenta com jogadores que não foram convocados pelo Crespo para enfrentar o Flamengo logo mais na estreia do Brasileirão. Então é isso, a negociação para já caiu, como bem explicou o Hernan em detalhes, enfim, acontece. É um absurdo, né? Enfim, a nossa live não é de opinião, é de informação, mas é um absurdo um clube com a grandeza do Corinthians não ter em caixa R$1 milhão para pagar à vista um bom jogador, um reforço importante para Dorival Júnior, mas a informação é essa, com um negócio rompido, sem negócio, o São Paulo já comunicou e o Alisson se reapresenta hoje, volta a treinar com o elenco, mas hoje, no caso, com jogadores que não foram relacionados para o jogo de logo mais contra o Flamengo na estreia do Brasileirão. Vida que segue. Eu tenho duas dúvidas. Uma que, na verdade, não era minha, mas o chat mandou aqui. A pergunta eu achei bem boa, tá? Perguntando, foi o Eduardo que perguntou e vi outras pessoas perguntando também. Existe a possibilidade dele rescindir o contrato com o São Paulo, Hernan? Aí ele ficaria livre para ir para o Corinthians? Existe essa possibilidade? O contrato dele foi renovado agora. O Alisson renovou recentemente o contrato. Tá. Salvo engano, o contrato dele é até 2028. Caramba. Porque o Alisson antes do Alisson se lesionar, ele estava numa fase que ele estava sendo citado, ou pelo menos ele estava em pré-lista de seleção. Quando era o próprio Dorival o treinador. Então teve uma extensão de contrato boa. Exato. O Josiel tá perguntando aqui. Ele mandou, o Corinthians está falido. A questão é a seguinte, o Corinthians ele não tem o dinheiro, ele não tinha o dinheiro, falou, não tem como eu pagar, ou o Corinthians falou assim, não, eu achei que esse valor é alto e acho que não vale, esse negócio eu não quero. Porque são situações, assim, diferentes, né? Assim, eu vou reproduzir... Contrato até 2027, mandou aqui o 27? Então, final de 27. É um ano, 26 isso, corrido. 27. Então, é 27 corrido e 28 corrido. São mais 2 anos de contrato de um jogador de 30 anos. Então, assim, é um contrato longo. Para rescindir tem multa, para rescindir tem salário.
assim como outros atletas, o Alisson tem atrasados para receber. Então, perguntaram aqui, ó, mas se o São Paulo estiver devendo, não dá para rescindir? Mas o São Paulo tem atrasos de 2 meses de imagem e está indo para o terceiro. O mês está virando, não pagou ainda. Saber se é ali na folha, né, para configurar um atraso ali também, né? Mas o São Paulo não vai deixar ir para a justiça para o cara sair livre. Isso. Não vai acontecer. Exato. Você tem contrato com o jogador. Porque assim, ó, o negócio, vamos lá, o negócio era muito vantajoso para o São Paulo, tá? Porque assim, aí a gente tem que colocar um mérito do São Paulo nessa história toda. O São Paulo defende os interesses dele nessa negociação toda. E é mérito do São Paulo por quê? Jogador de 30 anos, que o teu treinador vai lá e fala que ele tá fora dos planos. Aí vem o Corinthians e quer contratar. Rival. Porque aí só aí você já tá tomando pancada do teu torcedor. De graça. Porque um rival tá querendo contratar. Você tá reforçando um rival. Aí o cara vai com o Dorival, joga bem, aí é mais pancada. É pancada o tempo todo. É verdade. E aí é o seguinte, o contrato teoricamente estava bem amarrado. Um cara que foi embora, que teoricamente iria embora, para um rival. E o teu treinador foi lá e jogou ele meio que nos leões, porque foi publicamente numa coletiva também. 1,5 milhão, mais 1,5 milhão de bônus. E no final do empréstimo, mais 3 milhões, se eu não me engano eram 3 milhões, o jogador tinha um valor de mais 2 milhões. O jogador tinha um valor de mercado alto, cara, para jogador de 30 anos. Era um valor de mercado alto. Então você tinha um valor de empréstimo, um valor de bônus e um valor de opção de compra. Fala, Bruno. Não, coisa rápida para complementar, com quem eu conversei agora que confirma essa reapresentação do Alisson, me disse o seguinte, enfim, só 2 questões importantes, que por enquanto, para além do Corinthians, não existia nenhuma outra conversa em paralelo com outro clube, ou seja, apesar de o Alisson ser um jogador que possivelmente interessa a muita gente no Brasil, ninguém bateu a porta nem do Alisson e tampouco do São Paulo para abrirem negociações. Ele, a princípio, continua no São Paulo, mas com essa queda do Corinthians, esse travão na negociação, quem trabalha com o Alisson acredita que, independentemente de o Crespo amanhã querer ou não contar com o jogador, mas que a partir de hoje mais sondagens ou sondagens do Brasil vão acontecer. Porque a mensagem para o mercado o Alisson estaria muito próximo do Corinthians, ou seja, era um jogador negociável do lado do São Paulo, sinal então que quem tem dinheiro, quem tem interesse, quem carece de um jogador com essas características, é possível então que nos próximos dias interessados surjam para o Alisson, e aí depois vai depender, claro, da proposta para o jogador, da proposta para o São Paulo, mas que inicialmente fica, mas que o fato de estar no mercado abre a porta ou abre as portas para outros clubes, especialmente no Brasil. Esse é um bom ponto, porque agora o Alisson é um bom jogador, tem gente que pode estar interessada e falar, São Paulo é 1 milhão, um empréstimo, tá aqui, não pode. E que tipo de negociação agora vai ser feita, né? Então. Essa é a minha dúvida. Porque, por exemplo, é por empréstimo ou se é... Não. Sabe por quê? Por exemplo, o rival Corinthians, rival direto. Rival direto. Será que para um time que acabou de subir, por exemplo, Chapecoense, será que vai ser o mesmo modelo de negócio? Essa é a minha dúvida. De empréstimo e depois o... Será que o São Paulo não vai afrouxar se for emprestar para Chapecoense? Será que o Alisson topa ir para o mercado de um clube que acabou de subir? Tem essa também. Tem. Tem alguém aqui que mandou, peraí que eu perdi, tá chegando bastante mensagem, mas ele falou aqui que o Alisson ficou queimado com a torcida do São Paulo. Essa aqui, Kevin Zenon. Alguma notícia de Kevin Zenon? Sérgio Ricardo. São Paulo sem money. E ele ficou queimado com a torcida do São Paulo? Cara, vamos lá. Acho que é importante o torcedor de São Paulo fazer uma análise do cenário como um todo. Porque assim, eu vi muita gente na rede social falando Judas, não sei o quê, se queimou e tal. Vamos lá. É importante a gente citar que é rede social. Rede social é rede social. O termômetro é o estádio. Sim. Se o Alisson for relacionado para um jogo no Morumbi, acho que o termômetro é quando o nomezinho dele for
lá no placar. Galera, e o Corinthians vai estrear hoje no Brasileiro, jogo contra o Bahia, 8 horas da noite. O jogo vai ser na Vila Belmiro, já que a Neoquímica Arena não vai estar disponível. E galera, bora ver aqui nesse vídeo tudo sobre esse jogo, né? Corinthians que vai encarar o Bahia na estreia. E tem algumas mudanças aí, porque tá palpando para a final da Supercopa, que vai ser no domingo, 4 horas da tarde, contra o Flamengo. Bora ver como é que vai ser a escalação, né? Em 2026, o Corinthians tenta apagar a má impressão deixada no Brasileiro de 2025, quando encerrou o ano aí na 13ª colocação. Não fez tanta diferença, até porque o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, né? Então, mesmo na 13ª colocação, o Corinthians garantiu a Libertadores na fase de grupos ali, né? E terminou o ano aí muito bem, 2 títulos conquistados, Paulista e Copa do Brasil. E o Corinthians vai encarar o Bahia lá na Vila Belmiro, né, galera? Vai ter transmissão aí do Premier e Sport TV. Vocês podem ter essas duas opções ou também acompanhar os lances em tempo real no site do GE. E de olho na Supercopa do Rei, Corinthians vai entrar em campo aí com um time misto, galera. Então, não esperem uma atuação brilhante. No último domingo, o técnico Dorival explicou por que poupar 3 a 4 atletas para prevenir lesões, né, e ter força máxima contra o Flamengo em Brasília. Já em contrapartida, o holandês Memphis deve fazer sua estreia na temporada. O atacante foi relacionado e deve iniciar no banco de reservas e, consequentemente, entrar no decorrer do jogo. Para quê? Para pegar ritmo de jogo, porque imagina chegar contra o Flamengo sem nenhum tempinho, né, de jogo, ia ficar complicado sem ritmo. E dito isso, Corinthians deve ter um time aí com Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu na zaga. É a linha defensiva titular, né? Tranquilo ali. E aí no meio campo deve ter aí Carrilho, Ranieri, Matheus Pereira. Ali mais à frente o Garro e a dupla de ataque Yuri Alberto com o Vitinho. Memphis deve entrar no segundo tempo no lugar do Vitinho. E eu acho que o Bidon, se ele for reserva, ele deve entrar no segundo tempo aí no lugar do Garro. E o André pode entrar no segundo tempo no lugar do Carrilho. Eu acho que vai ser ao contrário. Eu acho que o Carrilho vai começar no banco e o Garro também. Ou então, eu não sei, né? Tem que ver quem vai ser titular na final. Se vai ser o Bidon ou o Garro. Já que o Bidon tá fazendo a posição do Rodrigo Garro, né? E galera, quem está de fora desse jogo aí é o Martínez, né? Que parece que ele não quer voltar mais. Tá na Venezuela aí desde o ano passado, desde as férias, né? E vamos ver como é que vai ser essa questão dele, se ele vai permanecer ou não. E o Bahia, vamos olhar aqui rapidinho, né? O time básico mesmo do ano passado ali com Ademir, Eric Puga, William José, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Acevedo. E a linha de defensiva ali, Luciano Juba, né? Muito bom de bola, foi para a seleção. Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e o Ronaldo no gol. Galera, comentem abaixo o seu palpite. Eu acho que o Corinthians vai vencer esse jogo, mesmo com o time misto. Acredito que vai ser aí um placar de 1 a 0. O Corinthians vai vencer na estreia do Brasileiro e vai vencer também no domingo o Flamengo. Vamos ganhar a Supercopa nos pênaltis. O jogo normal vai ser 0 a 0 e o Corinthians vai ganhar do Flamengo nos pênaltis. Comenta aqui abaixo o seu palpite para hoje à noite. Se você acha que o Corinthians vai ganhar, como é que vai ser, gol de quem? O favorito aqui todo mundo sabe que é o Corinthians, mas o Bahia deve vir com o time totalmente titular, força máxima, já que o Bahia não vai ter nada, né, para disputar. Vai jogar contra o Corinthians aqui e o outro jogo deles vai ser só no dia 5, na quinta-feira que vem. Ou seja, vai ter uma semana aí de folga, né, treinamento livre, tranquilo. Já o Corinthians não, já tem domingo aí uma grande decisão. Então, deixa o meu palpite aqui 1 a 0. Quero saber agora de vocês. Eu vou ficando por aqui, galera, para o vídeo não ficar muito longo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.